Olá, pessoal. Professor Vinícius aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre farmacologia. Vamos corrigir as nossas atividades 1, 2, 3 e 4, fazer aí um direcionamento para a nossa prova P1. Eu vou fazer o compartilhamento da tela para ir acompanhando aí com vocês o nosso gabarito das atividades. Atividade 1, né, referente à nossa aula 1. Então, na questão número 1, porque os efeitos farmacológicos não podem ser previstos com precisão. Alternativa B, por ser uma ciência inserida na variabilidade biológica. Então, a farmacologia, ela precisa contemplar a variabilidade, a diversidade biológica dos seres humanos, né? E não só dos seres humanos, que a gente tem fármaco também sendo produzido para vários outros animais, que não só o ser humano. Então, por isso que esses efeitos, né, não podem ser previstos com tanta precisão assim, porque cada organismo tem as suas particularidades genéticas e também de particularidades adquiridas no decorrer da vida, como patologias, como características de cirurgia, retirada de determinado órgão, transplante. Então, cada indivíduo é um indivíduo, por isso precisa ser respeitada aí essa diversidade biológica dos seres humanos. E é isso que a farmacologia faz muito bem. Questão número 2, o que estuda a farmacocinética, conforme definido no texto exposto na seção da aula 1. A farmacocinética estuda como o corpo absorve, distribui, metaboliza e excreta os fármacos. Alternativa C. E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, geralmente, no início aí dos estudos, é comum nós confundirmos aí os termos farmacocinética e farmacodinâmica. Então, para tentar ajudar um pouco, pensa sempre assim, ó. Farmacocinética, ela se debruça sobre como o nosso organismo reage com um medicamento. O que o nosso organismo vai fazer com aquele medicamento, uma vez que aquele medicamento entrar em contato conosco. Então, é como ele absorve, como distribui, como excreta, como absorve, eu já falei. É o que as nossas células e os nossos tecidos vão fazer com esse medicamento dentro de nós. Já a farmacodinâmica se debruça com o comportamento do medicamento ao entrar em contato conosco. Então, esse medicamento, ele vai ter uma transformação química, ele vai passar por algum tipo de reação química, ele vai continuar biodisponível ou não, ele vai ser totalmente aproveitado pelo nosso organismo ou não, ele tem a capacidade de ser absorvido ou não, por onde ele vai ser excretado. Então, a farmacodinâmica estuda a dinâmica do medicamento. E a farmacocinética estuda como o nosso organismo reage quando esse medicamento está em contato conosco. Na questão número 3, da atividade 1, né? Por que os efeitos farmacológicos não podem ser previstos com precisão? Na minha opinião, aqui eu até repeti a pergunta, né? Devido à variabilidade biológica no sistema humano. Alternativa C. Depois, na questão número 4, qual é o objetivo principal da farmacocinética? Mais uma vez, a gente vem com uma pergunta muito parecida. Então, o objetivo principal da farmacocinética é o estudo dos processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos. Aqui é a alternativa E. E aí, eu fiz questão de, dentro de cada gabarito, de colocar o comentário ali do lado, até para, se vocês tiverem dúvidas e tal, vocês puderem, para que vocês possam consultar. Atividade número 2. Deixa eu aumentar aqui o zoom, que às vezes vocês não conseguem ver daí. Mas eu vou mandar no Class também essa atividade. Atividade número 2, correspondente à aula 2. O que a farmacocinética estuda? Então, a farmacocinética estuda, mais uma vez, alternativa B, como os organismos absorvem, distribuem, metabolizam e excretam substâncias químicas no corpo. Tá? Então, ela estuda como nós vamos reagir frente àquele medicamento. Então, por exemplo, aqui na C ele fala assim, a eficácia da droga
Aqui é farmacodinâmica, é eficácia de quem? Da droga. Questão número 2. Qual é a principal função da farmacodinâmica? Olha só, mudamos de assunto, agora fomos para farmacodinâmica. Ele quer saber qual a principal função dela. Então, estudar a absorção do medicamento, não, quem absorve é o nosso organismo, então isso seria farmacocinética. Avaliar a eficácia da droga em diferentes concentrações, não é só isso, né? Ela também avalia. Vamos ver se não tem uma alternativa mais completa. Determinar a posologia de acordo com o objetivo terapêutico. Analisar os efeitos negativos que a droga pode ter no corpo, isso é toxicologia. E descrever como a droga se liga aos seus alvos no organismo e desencadeia uma resposta biológica, ou seja, descrever como a droga se comporta dentro do nosso organismo quando ela entra nele. Por isso, essa é a alternativa correta. Deixa eu voltar lá na tela inicial, porque às vezes ele trava aqui esse negócio. Pronto, voltar. Questão número 3 da atividade 2. Qual é um dos parâmetros farmacocinéticos? Olha aí, voltamos para a farmacocinética. Essenciais para compreender a dinâmica dos medicamentos no corpo humano. Aí ele vem com algumas alternativas, como cor do medicamento, sabor, embalagem, preço. Não, né? Sobrou biodisponibilidade. Né? Então, biodisponibilidade significa a quantidade de fármaco e a velocidade com qual esse medicamento vai atingir a corrente sanguínea. É o quão disponível esse medicamento é, né? Uma vez que ele for administrado aí no nosso organismo. Questão número 4. O que influencia a escolha de uma via ou sistema de administração de drogas? Não vou comentar as alternativas incorretas, não, porque essa aqui foi bem assim, para ver, para ter certeza que a galera ia acertar. Então, o efeito desejado, propriedades da droga, idade do paciente, conveniência, tempo necessário para iniciar o tratamento, duração do tratamento e aderência do paciente ao regime terapêutico. Tudo isso é levado em consideração no momento de escolher a via ou sistema de administração de uma droga, né, de um medicamento. Gabarito da atividade número 3. Atividade número 3, referente à aula 3. Questão número 1. Qual dos conceitos abaixo é abordado pela farmacodinâmica? Farmacodinâmica, estudo dos efeitos dos medicamentos no corpo e os mecanismos pelos quais eles produzem esses efeitos. Então, é onde a gente fala sobre como o medicamento se comporta dentro do nosso organismo. Tá? Então, as outras alternativas, por exemplo, a alternativa A já foi falar em farmacocinética. Não dá, estou querendo farmacodinâmica aqui. Na C, fala sobre a estatística. Estatística, sim, é importante, mas não é só ela e não é um conceito da farmacodinâmica. Desenvolvimento de novas vias e pesquisa de aplicação e administração é pesquisa, é o que a gente pesquisa para desenvolver novos medicamentos e novas formas de abordagem desses medicamentos. Questão número 2. O que se refere à relação dose-resposta na farmacodinâmica? Relação dose-resposta na farmacodinâmica é a quantidade de medicamentos necessário para produzir um determinado efeito. Então, um efeito esperado, por exemplo. Então, você tem, o indivíduo tem lá dor de cabeça, vai ser receitado a ele um dipirona de 1 grama, comprimido. Então, por quê? Porque ao estudar a dose-resposta na farmacodinâmica para o medicamento de pirona, chegou-se, né, a quantidade necessária de que 1 grama, comprimido de 1 grama, ele vai ser absorvido, metabolizado e biodisponível para fazer a função de analgesia que o paciente espera ou que, né, nós esperamos que o medicamento faça lá no nosso paciente. Depois, as outras alternativas na B, relação entre biodisponibilidade e clearance. Então, biodisponibilidade e clearance tem mais a ver com excreção, tá? Quando falar em clearance,
como esse medicamento vai ser excretado e a velocidade de excreção desse medicamento. E aqui o que a gente estava buscando é dose-resposta. C, seletividade farmacodinâmica. A seletividade é em quais receptores e em quais células e tecidos esse medicamento vai agir. Então, a administração de medicamento no momento correto, isso tem muito mais a ver com a absorção e biodisponibilidade dele também, não tem dose-resposta. E deixa eu voltar a avisar que a gente está aqui. Continuar na chamada. Pronto. E estudo dos parâmetros farmacocinéticos. Então, aqui a gente está falando de farmacodinâmica e não de estudo de parâmetro farmacocinético. Questão número 3. Qual é uma característica das reações adversas imediatas? Característica comum de reações adversas imediatas é que elas são previsíveis e ocorrem logo após a administração do medicamento. Claro, logo após, porque são reações adversas imediatas. E as outras? Por que as outras alternativas são falsas? Na B, são reações únicas para um determinado paciente? Não, geralmente as ações adversas imediatas já são até reações esperadas. E é para um grupo de pacientes com características parecidas que geralmente vão acontecer aquelas reações adversas imediatas ou esperadas. C, podem ocorrer após o uso prolongado de um medicamento. Após o uso prolongado na reação imediata, né? Aqui seria seria uma reação tardia ao medicamento. Na D, estão relacionadas principalmente a alterações ecológicas teciduais. Alterações ecológicas e teciduais está relacionado a reações tardias também. E E, resultam de uma reação extrema e imprevisível a um medicamento. Aqui resultam de quando é uma reação inesperada, quando nem nos testes, em lugar nenhum, esperava-se que acontecesse aquele tipo de reação. Então, por isso é uma reação extrema e imprevisível. Então, aí na questão 3 ficou a alternativa A. Questão 4. O que caracteriza as reações alérgicas a medicamentos? Reações alérgicas a medicamentos, alternativa D, podem variar de uma erupção cutânea leve a reações mais graves, como a anafilaxia, por exemplo, que é o choque anafilático, que está envolvido aí a reações alérgicas mais extremas. Por que a A é incorreta? Na A diz assim, ó, são reações únicas para um determinado paciente. Não, as reações alérgicas geralmente acontecem para todos os pacientes que têm aquele tipo de alergia àquele determinado medicamento, por exemplo. Tem gente que tem alergia à dipirona, e a característica da reação alérgica à dipirona é muito parecida para quase todos os pacientes que têm esse tipo de alergia. B, não envolve um sistema imunológico? Como que uma reação alérgica não envolve um sistema imunológico? Falso. C, resultam de intolerância a um componente específico do medicamento? Intolerância é diferente de alergia. Alergia é quando o sistema imunológico reconhece aquele medicamento, ou parte dele, ou um agente químico daquele medicamento, como um antígeno, como algo que pudesse causar mal ao meu organismo, e aí meu sistema imunológico vai lá e faz uma reação inflamatória contra aquilo. Já no caso da intolerância, é quando nós não conseguimos absorver, ou sintetizar, ou quebrar, ou usar mesmo aquele medicamento, por exemplo. Então, somos intolerantes àquele medicamento. Eu não consigo usar ele e logo ele pode causar efeitos colaterais, porque ele vai ficar no meu organismo sem uso e pode aí levar a reações adversas também. Quer ver um exemplo básico para a gente definir e diferenciar alergia de intolerância? Quando a gente fala sobre o leite. Algumas pessoas são alérgicas à proteína do leite, ou seja, quando ela toma o leite, a proteína vai estar junto, e aí o sistema imunológico dessa pessoa reconhece essa proteína como se fosse um antígeno, ou seja, como algo malvado, e monta uma resposta imunológica contra aquela proteína. O problema é que a proteína está dentro de nós, está lá no nosso intestino, e aí o indivíduo fica com o intestino inflamado, porque toda vez que eu preciso fazer uma reação imunológica, eu preciso fazer uma reação inflamatória. A reação inflamatória é o nosso sistema imunológico reagindo contra algo estranho. O problema é que, na verdade, nem precisaria ele agir, porque por isso a gente chama de alergia. Na intolerância, então, algumas pessoas são intolerantes ao leite. Então, são pessoas que a gente fala intolerância à lactose. Então, essas pessoas, na verdade, não é que o sistema imunológico dela está envolvido nisso, não. Na verdade, é que essas pessoas, elas não têm a enzima que quebra a lactose. Essa enzima se chama lactase. A lactase tem função de quebrar a lactose em açúcares menores, pequenininhos,
para que a gente possa absorver e utilizar esse açúcar. Se a gente não quebra essa lactose, ela fica com um açúcar maior, a gente não consegue absorver, e aí essa lactose fica ali no organismo, causando desarranjos intestinais, por exemplo. E aí não tem nada a ver com reação alérgica, beleza? Vamos lá para a nossa atividade número 4. Atividade 4, referente à aula 4. Deixa eu ver se ainda está filmando. Está filmando. Questão número 1. Considere tudo que você estudou nesse capítulo 1 e responda as questões abaixo. O que caracteriza a resposta de luta ou fuga desencadeada pelo sistema nervoso simpático? A atividade 4 foi a atividade que eu tive que arrumar o gabarito, lembra? Então, ó, aqui ele está perguntando o que caracteriza a resposta de luta ou fuga desencadeada pelo sistema nervoso simpático. Essa é para os estressadinhos, né? Que é a resposta ao estresse. Essa resposta de luta ou fuga também é conhecida como resposta ao estresse aí. O que caracteriza isso? Então, tá lá, na redução de frequência cardíaca, luta ou fuga, eu preciso do coração bater forte, mandar sangue para os músculos, para eu brigar ou eu correr. Então, não é. B, aumento do fluxo sanguíneo para a pele e órgãos internos? Não, tem que aumentar o fluxo sanguíneo, para os músculos, é para o coração, é para eu poder lutar. Por isso que as pessoas ficam vermelhas quando ficam bravas, né? Depois, C, dilatação das pupilas e brônquios? Sim, pupila dilatada para poder enxergar melhor quem é seu inimigo, ou para enxergar melhor o caminho que você vai correr, né? E dilatar brônquio para entrar mais oxigênio, porque daí eu vou conseguir oxigenar melhor nos músculos para ficar mais forte. D, mobilização de reservas de energia do organismo? Sim, se eu vou lutar ou correr, eu preciso de muita energia, então C e D são corretas. E E, estimulação da motilidade gastrointestinal incorreta. Motilidade gastrointestinal ela vai ser estimulada pelo sistema parasimpático. Então, na questão número 1 da atividade 4, C e D são corretas. Questão número 2. Qual é uma função essencial do sistema nervoso parasimpático? Olha só, mudamos o assunto, agora fomos para o parasimpático. Parasimpático tem uma ação essencial lá na alternativa C, opor-se ou equilibrar as ações do sistema simpático. E ainda bem que nessa oposição ao simpático, geralmente o parasimpático ganha, ele consegue se sobrepor, né, e não deixar o sistema simpático ficar fazendo a gente ficar tão estressado assim, com o coração batendo tão rápido assim, né, e consegue tranquilizar aí, o nosso organismo, né, as nossas funções. E as outras alternativas, se a gente for olhar, então, preparar o organismo para situações de emergência, simpático. Aumentar a frequência, é simpático. Descarregar com um sistema completo em situações... descarregar com um sistema completo em situações de repouso, simpático. E estimular a resposta de luta ou fuga, simpático também. 3. Qual é o principal mecanismo de ação dos antagonistas colinérgicos? O principal mecanismo de ação dos antagonistas colinérgicos é o bloqueio da ação da acetilcolina, né? Que é a função dele, né? Atrapalhar a, a, a ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos. Por isso que ele é um antagonista. E aí apenas a alternativa E é correta. Questão número 4. Quais são os exemplos de efeitos sistêmicos produzidos pelos agonistas adrenérgicos, conforme mencionados no texto? Aqui, todas são incorretas, né? Nenhum desses efeitos aqui, boca seca, redução de espasmos, dilatação pupilar, contração de músculos, redução de urgência. Então, aqui, ó, redução de urgência promovida pelos agonistas colinérgicos, e eu fui colocando tudo aqui para a hora que vocês forem conferir, vocês terem as informações aí para ajudar no entendimento de vocês. Eu vou ver se tem mais alguma coisa que está na nossa prova e que eu esqueci. Vou parar a apresentação, que eu esqueci de falar para vocês. Vou olhar a prova, mas a prova eu não posso mostrar, né? Só vou olhar ela aqui. Olha só, então, na prova, a gente precisa entender conceito de farmacologia, né? Eu vou cobrar isso na prova
Então, assim, a farmacologia, ela estuda as interações entre os compostos químicos e os organismos vivos. Basicamente é isso. A gente fala muito na farmacologia só falando de medicamento, mas é abrangente. É como os compostos químicos se comportam no nosso organismo e como o nosso organismo se comporta frente a ele, né? Isso é a farmacologia, né? O que ela estuda. E aí, a partir disso, a gente conseguiu começar a desenvolver medicamentos. Então, sabendo que algumas dessas para alguns desses compostos químicos, a gente faz algumas reações benéficas para o organismo, ou que para curar algum tipo de doença, ou para melhorar o estado de algum tipo de paciente que tem aquela doença, a gente começou a desenvolver os medicamentos, os fármacos, né, a partir do estudo da farmacologia. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa. Depois, aqui na questão 2. E dentro da farmacologia, a gente falou sobre farmacocinética, farmacodinâmica, mas tem também a toxicologia, que está inserida aí, é um dos braços da farmacologia, que a toxicologia estuda e se preocupa com o efeito adverso das drogas no nosso organismo, com o efeito tóxico mesmo que as drogas podem fazer aí no nosso organismo. É legal revisitar lá a parte de vias de administração de medicamentos, tá? Muito importante vocês fazer isso. Eu preparei um Kahoot, que é um jogo, né? Eu preparei um jogo a partir das questões da prova, justamente com todos os conteúdos que eu coloquei na nossa prova P1. Esse jogo eu vou disponibilizar para vocês aí também no Class, e são 20 questões. Cada questão acertada vale 0,1 ponto extra. Tá? Então, vou deixar aí para vocês poderem fazer aí até o dia da prova. Beleza, galera? Eu espero que a correção tenha ajudado vocês, espero que vocês estejam gostando aí da disciplina. Se precisar de mais alguma coisa, se precisar de ajuda, dá um alô aí no Class, que eu estou disponível aí para ajudar vocês. Se perceberem que tem alguma questão corrigida errado, que tem alguma coisa, entre em contato também lá pelo Class ou pelo e-mail. O professor faz a correção. E às vezes é normal o professor errar. Também erro, inclusive eu erro e erro bastante, né? Sou um ser humano, né? E tem aí as minhas diversidades e adversidades também. Beleza? Um abraço, fiquem em paz.